Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 11º, Os Três Reinos. Vamos começar e encerrar, mas não esgotar porque não tenho capacidade para isso. Metempsicose, questões 611, 612 e 613. 611, 612 e 613. Metempsicose, que é a teoria da transmigração entre corpos, seja de ser humano ou qualquer outro ser vivo. Tá? É uma ideia que existe, não bate, evidentemente, com a progressão dos seres como nós estudamos até agora, mas é importante a gente falar sobre isso. Vamos lá. 611. A comunhão de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Resposta. Duas coisas podem ter uma mesma origem e mais tarde não se assemelharem em nada. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe contido na semente de onde ela saiu? A partir do momento que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período de humanidade, ele não tem mais relação com seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais, assim como a árvore já não é a semente. No homem, restam do animal apenas o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Portanto, não se pode dizer que tal homem é a reencarnação do espírito de tal animal e, consequentemente, a metempsicose, tal qual a entendem, não é exata. A metempsicose, ela dá a ideia de que, em algumas culturas, de que se você não for uma pessoa boa, você vai nascer uma barata na próxima encarnação. Isso é impossível, porque a gente estudou até agora a ideia de perispírito, e princípio inteligente não tem perispírito, tem uma espécie de perispírito, algo que está sendo criado ainda, mas vai ser mais bem desenvolvido quando ele estiver nos últimos graus da escala evolutiva animal, já em mundos felizes, em mundos divinos e colônias espirituais, aí que vai ter uma noção mais exata de perispírito, mas aí também já está próximo de ser transformado em espírito. Como eu falei o tempo todo nas questões anteriores, nos vídeos anteriores, a semente não é a árvore, mas sem a semente não tem árvore. Mas que a árvore não é a semente, definitivamente não é. Né? Você tem a semente e você tem uma árvore. Pá, são coisas distintas. Mas sem a semente não teria árvore. Aqui fica bem claro o exemplo. Então eu não sou princípio inteligente. Eu nunca fui animal algum. Mas o princípio inteligente que estagiou nos animais, como eu falei no vídeo de anteontem, como se fosse quem estava dirigindo um certo carro, né? Nessas impressões, sugiro a você que veja os vídeos anteriores para entender melhor. Aí esse princípio inteligente que deu origem a mim estagiou pelo reino vegetal e animal. Eu nunca. Certo? Então não tem como voltar também. Porque se não tem perispírito, eu tenho perispírito, eu faço o que comigo? Eu tenho meu perispírito de ser humano. Como é que eu faço para caber numa barata, num besouro? Impossível, não tem como. Tá? Ah, Fábio, mas no plano espiritual tem aquelas pessoas, nos umbrais tem aqueles lobos, tem aquelas cobras em forma de ser humano. Isso se chama ideoplastia. A pessoa se sente daquela forma e molda o seu perispírito animalescamente para criar medo, para criar aquela sensação que eles criam. Certo? Não é que o animal está daquele jeito, não é princípio inteligente que está desencarnado, nada disso. Ah, Fábio, mas no plano espiritual tem animais? Tem. Eles estão estagiando como animais lá. São princípios inteligentes que estão encarnados, entre aspas, lá nas colônias, depois de já terem aprendido como manipular a matéria semelhante ao nosso perispírito. Tá? É nesse sentido que eu estou falando. Não tem colônia para cachorro, não tem colônia para gato, não tem colônia para rato, não tem essas coisas, né? Infelizmente, até gostaria que o Baltazar estivesse me esperando lá. Não vai. Tá vivo aqui do meu lado, deitadinho, quietinho, aqui do meu ladinho hoje, meu Baltazar Lingo. Mas quando o corpinho dele morrer, o princípio inteligente dele quase que instantaneamente vai ser colocado
em outro cachorrinho, sabe Deus onde, e se eu vou ter contato com ele. Se eu tiver contato com ele, não vai se lembrar de mim. Talvez pela devoção que eu passe a ele, pelos sentimentos que eu passo para ele, a vibração que eu passo para ele de carinho, talvez ele reaja àquela situação, aquele princípio inteligente, e eu, na minha fantasia, no meu romantismo, queira, é o Lingo que voltou e tal. Mas não, a chance disso acontecer é quase nenhuma. 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? Já respondi, né? Isso seria retroceder, e o espírito não retrocede, o rio não retorna à sua nascente. Aí ele faz uma alusão à questão 118, que é: os espíritos podem degenerar? Resposta: não. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição, concluindo uma provação, o espírito adquire conhecimento e não o esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrocede. Por isso que a resposta é: isso seria retroceder, encarnar como animal, e o espírito não retrocede. 613. Por mais errônea que seja a ideia atribuída à metempsicose, não seria o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Resposta: o sentimento intuitivo está presente nessa crença, como em muitas outras, porém, como acontece com a maioria das ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Então, o Kardec ainda quis dar uma chance para a metempsicose. Não, mas não tem ali um fundinho de verdade? Olha, não é assim. Fica com a informação que eu passei e esquece metempsicose, que a metempsicose, como é entendida, não existe. Se você entender a metempsicose que de uma encarnação eu encarno outra vez como ser humano, essa parte está certa. Se falar que o animal encarnou como ser humano ou o ser humano encarnou como animal, aí está totalmente desvirtuado. Então, como tem muito mais equívocos do que acertos, esquece a metempsicose. Vamos ficar com o que a gente já sabe cientificamente, que já tem a comprovação de perispírito, e se tem perispírito e o animal não tem como haver metempsicose. Então é simples, você faz a análise com fotografias da máquina Kirlian, etc, etc. Animal não tem perispírito, tem uma espécie de perispírito, mas não tem perispírito. O ser humano tem perispírito. Então não tem como fazer nem do animal para cá e nem daqui para lá. Então hoje nós já temos como comprovar isso. Então esquece a metempsicose. Aqui Kardec faz uma explanação interessante. Como sempre, né? A metempsicose seria verdadeira se entendêssemos por essa palavra a progressão da alma de um estado inferior a um estado superior, na qual ela iria adquirir desenvolvimentos que transformariam sua natureza. No entanto, ela não procede no sentido da transmigração direta do animal ao homem e vice-versa, o que implicaria a ideia de um retrocesso ou de fusão. Ora, uma vez que essa fusão não pode acontecer entre seres corporais de duas espécies, isso é um indício de que essas espécies encontram-se em graus não assimiláveis e que o mesmo deve ocorrer com os espíritos que as animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-las alternadamente, resultaria disso uma identidade de natureza que se traduziria pela possibilidade de reprodução material. Se houvesse essa coisa de encarno como homem nessa encarnação, encarno como barata na outra, encontraríamos hoje espíritos encarnados como barata, como tigre, como leão, como girafa, seja lá o que for, como cavalo, como cachorro, como golfinho, e se fizéssemos, por exemplo, tivéssemos um relacionamento sexual entre um homem e um cachorro, nasceria alguma coisa. É isso que ele quis dizer aqui. A reencarnação ensinada pelos espíritos é baseada, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem em sua própria espécie, o que não diminui em nada sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe concedeu para seu crescimento. Seja como for, a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose e a quantidade de homens eminentes que a professaram provam que o princípio da reencarnação tem suas origens na própria natureza. Existem, assim, mais argumentos a seu favor do que contra. Então foi importante entender a metempsicose como sempre existiu, essa ideia de metempsicose, porque nós trazemos no nosso íntimo que existe a reencarnação. Foi chamada de ressurreição por uns povos, foi chamada de metempsicose por outros,
foi chamado de reestruturação ou de reencarnação por outros tantos, mas sempre com o mesmo fundo, provando que claramente todos nós temos essa intuição da reencarnação, porque é um fato, e não porque é apenas uma intuição. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões ligadas ao princípio das coisas e que fazem parte dos segredos de Deus. Não é permitido ao homem conhecê-las de maneira absoluta, e sobre essa questão, ele só pode fazer, o homem, suposições e construir sistemas mais prováveis ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de conhecer tudo. Sobre o que não sabem, também, eles podem ter opiniões pessoais mais sensatas ou menos sensatas. É por isso que nem todos pensam da mesma forma a respeito das relações que existem entre o homem e os animais. Para alguns, o espírito só chega ao período humano após se haver elaborado e individualizado nos diferentes graus de seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana, sem passar pela fileira animal. O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar um objetivo ao futuro dos animais, que assim formariam os primeiros elos da cadeia de seres pensantes. O segundo está mais de acordo com a dignidade do homem e pode ser resumido da maneira que se segue. São dois sistemas, um que o homem sempre foi homem e foi criado à parte da criação, e outros que evoluiu a partir do princípio inteligente. Vamos ver o que ele fala aqui. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras pela via de progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie é um tipo absoluto, física e moralmente, e cada indivíduo tira na fonte universal a quantia do princípio inteligente que lhe é necessária, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com a obra que deve realizar nos fenômenos da natureza, e que, após sua morte, é devolvida à massa. Os animais nos mundos mais avançados que o nosso igualmente se dividem em raças distintas, aprimoradas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens de que são os auxiliares, mas não provém de forma alguma dos terrenos, espiritualmente falando. O mesmo não ocorre com o homem. Do ponto de vista físico, ele evidentemente forma um elo na cadeia de seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há uma ruptura na cadeia. O homem possui em si mesmo a alma ou espírito, centelha divina que lhe dá o senso de moral e uma diretriz intelectual que não há nos animais. É seu ser principal, pré-existente e sobrevivente ao corpo e que conserva a sua individualidade. Qual a origem do espírito? Onde está seu ponto de partida? Forma-se a partir do princípio inteligente individualizado? Aí está um mistério que seria inútil tentar desvendar e sobre o qual, como já dissemos, é apenas possível construir sistemas. O que é constante e que provém, ao mesmo tempo, da razão e da experiência é a sobrevivência do espírito. A conservação de sua individualidade após a morte, sua faculdade progressiva, seu estado feliz ou infeliz, proporcional ao seu adiantamento no caminho do bem e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, elas são, repetimos, o segredo de Deus, assim como muitas outras coisas cujo conhecimento atual nada importa ao nosso adiantamento e nas quais seria inútil nos determos. Olha, Kardec não tinha todas as informações, evidentemente, não tinha como trazer tudo, evidentemente, como nós temos hoje. É claro que não. Houve um grande complemento e desdobramento daquilo tudo que Kardec ensinou, que são principalmente as obras de André Luiz por Chico Xavier. Fenomenal. Luiz Sérgio também ajuda bastante, seu Caibar Schutel também ajuda bastante. E nós vamos encontrar nesses autores, Chico Xavier, Caibar Schutel, Divaldo Pereira Franco, claro, com Manuel Filomeno de Miranda, com a Joana de Ângeles, nós vamos encontrar muito material vasto de aprendizado. Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente lê, temos que ler com ideia crítica o tempo todo. Agora, André Luiz ele traz uma informação muito importante para nós no livro que eu citei, acho que uns 2 vídeos atrás, que eu citei, que é a Evolução em 2 Mundos.
Esse livro, Evolução em Dois Mundos, de 1958, ele é fenomenal. E nós vamos entender claramente ali que, necessariamente, Emmanuel é quem coordenava tudo que André Luiz trazia para Chico Xavier, evidentemente. Nós vamos encontrar ali claramente a ideia, não mais como um sistema, mas como realidade, de que o homem, o espírito, foi criado a partir, não sabemos como, a partir do princípio inteligente, já tendo esgotado todas as possibilidades de aprendizado no reino animal, quando não tinha mais o que aprender, quando já estava esgotada a possibilidade de aprendizado do princípio inteligente estagiando no reino animal. E o animal está para o homem, palavras do Livro dos Espíritos, o animal está para o homem na mesma distância que o homem está para Deus. Tá? Então há essa distância que o animal vai ser sempre animal. O princípio inteligente que habita o animal é que vai progredir. Isso é muito claro em toda a obra de Kardec e é muito claro e exemplificado nos livros de André Luiz, notadamente nesse que eu sugiro a vocês que leiam, chamado Evolução em Dois Mundos. Tem um livro do Chico Xavier também, denominado Emmanuel. Só chama isso, Emmanuel. É fenomenal. E ele tira um monte de dúvidas com relação, por exemplo, ao animal e a nossa relação com o animal. Porque o animal é muito mais simples de cuidar do que o ser humano. O animal ele esquece rapidamente uma situação de violência contra ele, de rispidez contra ele. Ele esquece rápido. Não é que perdoa, não, ele esquece rápido porque não tem raciocínio continuado. Você chuta um cachorro, Deus me livre fazer um negócio desse, mas você chuta um cachorro, dali a pouquinho você faz um gesto, ele volta com o rabinho abanando para você como se nada tivesse acontecido, porque ele não lembra aquilo. Não é? Apenas a repetição é que cria um instinto de conservação. Então ele não vai, estou falando do animal doméstico, tá? Ele não vai ficar se lembrando e não tem que perdoar, etc, etc. Dura pouco, relativamente pouco, um filho para o resto da vida. Quando acontece uma catástrofe, evidentemente, estou falando da regra, um filho para o resto da vida, o cachorro não, bem menos tempo, não é? Se eu não der carinho, tá tudo bem. Se eu der carinho, ele gosta e se lembra de mim. E eu chego em casa, fico o dia todo fora, chega de festa, enfim. É muito mais aprazível hoje em dia, no século que nós estamos, ter um cachorro do que ter cachorro, um gato, é um animal de estimação, do que ter filho. Porque filho requer responsabilidade, requer o tempo todo você ficar ali educando, cresce, continua e assim vai. E a mãe, por exemplo, é o único ser dotado da possibilidade, outorgado por Deus, o direito de tirar o livre-arbítrio do filho, para que a humanidade cresça. Então você imagina a dificuldade que é isso, não é? Você ficar o tempo todo chamando atenção, E com o animal é muito mais gratificante. Então esse é o ponto, é gratificante, né? E a gente opta por isso e quer dar sensações, quer fazer festa de aniversário, quer humanizar o animal para atenuar a nossa consciência de que nós estamos cuidando de um serzinho que é importante cuidar, com muito carinho, a gente ama essas coisinhas mesmo, mas não são seres humanos. É isso. Então, precisamos entender isso. Claramente. O animal está para nós na mesma distância que nós estamos para Deus. Então, a distância que existe entre mim e Deus é a distância que existe entre o animal e eu. E o princípio inteligente que está ali, ele vai estagiar por todos os processos até chegar no estágio que pode ser transformado em espírito e a gente não sabe como isso acontece. E a partir daí eu surjo. O exemplo da semente e da árvore. Sem semente não tem árvore. Mas a árvore e a semente são coisas muito distintas. A semente não produz outra semente, a semente não produz fruto, a semente não produz folhas, a semente não produz flores, não é? A semente não tem caule, não está fazendo a seiva passar para lá e para cá,
não está sorvendo ingredientes da terra, não está transformando gás carbônico em oxigênio. A árvore faz tudo isso, mas se não tivesse semente, não tinha árvore. O princípio inteligente deu origem a mim. Eu sou a árvore nesse exemplo, e o princípio inteligente é a semente. Certo? É basicamente isso. Amanhã nós vamos começar o livro 3º, capítulo 1, Lei Divina ou Natural. Vai ser legal. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Hoje não foi uma gota, né? Hoje foi algumas gotas de Espiritismo que hoje o tempo passou. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica, tchau.